espiritualidade sustenta a comunidade. E aquelas que têm a Eucaristia, pode ver mais fortalecidas com isso. Então, a importância de perceber se a nossa comunidade está organizada enquanto igreja, temos um espaço, quando não há alguém para servir a Eucaristia, para nós termos a Eucaristia, o domingo também, quando a gente estiver rezando, podemos praticar a Eucaristia. É possível a liturgia, o Cristo divino, agora não tem ministro a palavra, precisamos fazer. E aí na comunidade todos têm que ser missionários. O problema é que nós ficamos muitas vezes deixando a pessoa vir até a igreja e nós vamos fazer um processo de missionariedade, de divulgar, de falar de comunidade. Eu falei para lá, rezando a missa na capela, tem 10, 15 pessoas na capela, e um punhado de crianças na porta da igreja do povo. Ou em frente, né, da igreja, um lado de mulher conversando, outro lado ali. Esse dia precisou chamar, né, e lá mandar a mulher abaixar o som lá que estava quase pela igreja e estava quer dizer, tem pessoas que às vezes nem sabem que está tendo missa, nem poderiam saber, olha, tem missa uma vez a cada 2, 3 meses, ó, tem liturgia, tem o terço, ou se quiser, podemos rezar na casa das pessoas. Então isso tudo é a questão da comunidade. Então a comunidade, ela é modelo de igreja quando ela se reúne com frequência para celebrar a palavra. Tá? Esse é o centro para se dizer que agora nós temos uma comunidade modelo de igreja. Se ela não tem ainda um centro de igreja, ela se reúne só de vez em quando para mais as festinhas, mais as convivências, ou algum tipo de, né, um tipo que muitos se reúnem só no padroeiro. Então essa comunidade ela é apenas uma comunidade religiosa. Então nesse sentido aqui a gente entra no tema principal. Eu falei, né, foi isso que eu ia trabalhar e falar. O tema principal nosso, como é que eu lembro o geral mesmo? Ser discípulo. Então, ser discípulo de Jesus é aprender com Ele. É aprender com Ele. Todos nós que já somos lideranças na igreja, somos batizados, somos primeira comunhão, somos crismados, pode ir, casados. entra, eu paro. O discípulo, ele é enviado. O discípulo é enviado em missão. E ao ser enviado em missão, ele tem que fazer o que Jesus fez. Evangelizar, converter e anunciar. Então, o que nós temos na Igreja Católica até então? Qual é a população hoje, né, de Petrolândia? O censo de 2025 diz que Petrolândia tem quantos mil habitantes? 36 mil. 36 mil. 36 mil. Se a gente pegar o índice de Pernambuco, de católico, nós teremos esses 36 mil, apenas 56% de católicos. Esse é o índice do Brasil. Tá? Apenas 56 mil católicos, 56% católicos. Mas no Nordeste ainda tem um índice que está acima da média nacional. No Brasil, em 2010, o último censo, né, que tinha o índice, penúltimo, né, dizia que em 2010 o Brasil tinha 63% da população católica. 10 anos depois, o censo foi em 2022, quer dizer, 12 anos depois, por causa da pandemia, então atrapalhou. O ano passado foi divulgado o censo. O Brasil caiu para 56% de católicos. O Pernambuco está em torno de 63%. Pernambuco. Só que daí, se a gente pegar a cidade de Pernambuco, tá? E mais, né, tem católicos, nós temos isso. Eu acabei me perdendo aqui as minhas anotações do celular, então não tem os dados concretos. Mas quem estiver aí na internet pesquisar aí, de repente pega os números mais concretos de fazer isso. Enquanto das catequistas da área sul, ano passado a gente apresentou esses dados. Né? É para mostrar o quê? Que o índice católico está caindo.
dobrar o joelho ou rezar o ofício. Então, essa é uma comunidade católica cristã que se encontra no dia do Senhor. Mas para dar unidade de igreja, essa comunidade ela tem que ter uma organização. Então tem que ter um dirigente, nós chamamos de coordenador de comunidade, é isso? O animador. Coordenadores de comunidade. Às vezes é uma equipe, 2, 3 pessoas, não fica bem alguém que é definido, mais um representa, mas não se define bem. É importante que se defina quem é o coordenador, quem é a coordenadora dessa comunidade e por quanto tempo fica na coordenação. Então é importante também fazer o revezamento, porque o que acontece em muitas comunidades? Ficou 20 anos, faleceu, foi embora, o que aconteceu com a comunidade? Acabou. Por quê? Porque não teve o rodízio de outras pessoas para fazer o processo. Então isso precisa. Então, as comunidades, elas têm que ter uma estrutura, a maioria então tem as capelas, tem alguém que representa, o padre vai uma vez por mês em algumas, vai cada 2 igrejas à missa, mas as comunidades têm que todo domingo, ou pelo menos uma vez por semana, se reunir. Então isso é modelo de igreja. E aí, ao se reunir, vai definir algumas coisas. Então, o que precisa? Ter algumas pastorais básicas. A liturgia, o que puxa? Os ritos, o que faz? Os cânticos, né? Quem prepara a celebração, quem organiza essas coisas, quem cuida dos espaços. Tá? Então, tem que ter uma equipe de liturgia, que seja uma pessoa responsável e distribui função, mas tem que ter um representante. Alguém que representa, olha só, a maioria das comunidades não temos. Mas toda a comunidade católica deveria ter um representante da catequese, um catequista, uma catequista, que pode ser até analfabeto. Mas quando precisa alguém procurar, qual é a função desse catequista ou dessa catequista na comunidade? Transmitir a fé e organizar o sacramento que está precisando na comunidade. Então, tem um adulto que não tem crisma e quer a crisma. Então esse catequista queria fazer o processo de preparar. E às vezes esse catequista não tem informação para preparar, mas ele vai ajudar a fazer. Como é que nós podemos preparar essa pessoa que tem dificuldade de ir para outra comunidade ou ir para a cidade para preparar? Então a comunidade tem que se preocupar sim com essas pessoas. Então quem é o primeiro responsável? Aquele que coordena a comunidade. Depois o catequista da comunidade. Então a comunidade, ela vai tendo pastoral, movimento de serviço. Claro que tem. Se a gente fosse contar todos os pastorais de movimento de serviço, precisavam de 20, 30 pessoas. Não tem. Mas uma pessoa que fica um referencial de distribuir as funções básicas, então precisa ter. Esse não seria, né, o catequista da comunidade. Normalmente, na igreja do Brasil, isso, né, divide muito, porque tem muita pastoral, muito serviço. Mas quando a gente vai para a Europa, para a África, para a Ásia, o catequista que é o coordenador da comunidade, o catequista que faz a celebração, o catequista que faz a formação para a catequese básica, e o catequista que muitas vezes ele acaba fazendo o batizado das crianças que precisam, das pessoas que precisam. Por isso que o Papa Francisco autorizou, instituiu o ministério do catequista. Já ouviu falar isso, né? O catequista hoje tem um rito oficial de instituição do ministério. Por que isso? No Brasil isso não tinha muito sentido, mas principalmente na África, na Ásia, de missão, isso era uma responsabilidade muito grande de um leigo, uma leiga, que não era reconhecido. Ao fazer o rito, então ele é instituído, nomeado para aquela comunidade, então ele é o ponto de unidade da igreja da comunidade. E para nós aqui nós chamamos de coordenador de comunidade, e a maioria não são catequistas. Não ajuda nem na catequese. Quando eu pergunto para o coordenador, quantas crianças você vai comer comunhão? Não sei, tem que ir na catequista. Pode ver, na maioria de vocês, quando vem no conselho paroquial, eu te pergunto, quantos vão fazer a comunhão? Não sabe. Muita coisa, às vezes, o coordenador não sabe, alguém da comunidade da liderança não sabe. Por quê? Porque não tem o conselho da comunidade. Então, aí esse é outro problema, né? Outra situação que, ao falar ali, né, que nessa formação agora paroquial, nessa nova estrutura de 3 anos, toda a comunidade tem que ter um conselho.